Deus tem me dado aí pelo menos 600 ovelhas para cuidar da internet. Quem não sabe, eu sou o reverendo César Augusto. Trabalho com a missão Lâmpada de Deus. Louvo a Deus pelo reverendo Tiago Moura, que está aqui comigo. Amém? Aquela irmã profetisa que veio com ele, eu sabia que ela era um azar na casa de Deus, né? Canta e profetiza. Quem dera se todos fossem assim, não é verdade? Olha para essa moça aí, eu vejo sofrimento em sua vida. O adversário quer parar você. E você veio aqui para reabastecer sua vida espiritual. É por isso que você às vezes se sente assim, solitário. Deus está trabalhando contigo. Amém? Vou poder conversar contigo. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão pelo sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos na igreja quadrangular do bairro Andorinhas, dia 24 de dezembro do ano de 2011, né? Glória a Deus. Louva a Deus, também pelo pastor, pela sua coragem, irmão Bartolomeu, né? Amém? É um homem abençoado, um homem cheio da graça. Assembleia de Deus, perdoe, eu vi uma placa ali em Santa Marta, desculpa, Assembleia de Deus com o pastor César. Vamos abrir a Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 16. Estarei de mandar um abraço para minha mãe que vai ouvir a mensagem. Eu liguei o aparelhinho aqui, irmãos, que Deus despertou meu coração em pregar 8 mensagens referentes ao coração do homem. E hoje Deus vai falar sobre cruz, união na graça. As pessoas pregam a cruz como símbolo de idolatria, outros como símbolo de maldição, mas você vai ver que a cruz é bênção também. Nós não temos ela aqui fisicamente, como os católicos, os anglicanos, né, os congregacionais, mas temos ela na nossa vida servindo a Jesus. Amém? Capítulo 2 aos Efésios, verso 16 nos diz assim: e reconciliar-se ambos, em um só corpo, em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aos Colossenses 1 e o versículo 20. Faz uma base para a nossa meditação desta noite. Vocês, pastor César, meu xará, né? Deu condições de estar ministrando. Isso é uma coisa que eu não gosto na igreja, quando a igreja aproveita o culto todinho louvor. Fala, irmão, 5 minutinhos dá, né? Eu falei, irmão, então vamos orar. Já que Deus já falou no meio do louvor, eu só oro. 5 minutos é com a oração de um crente desviado. E nós, quando nós dobramos nossos joelhos, tem que ter fome de falar com Deus. Verdade? Vamos lá. O capítulo 1 e verso 20, que é os Colossenses, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Podemos acertar. O tema cruz, pode bater palma, pode glorificar Deus. Cruz, união na graça. Nós vimos, por exemplo, meus queridos, que a cruz é motivo de mensagem de muitas pessoas. Para nós pentecostais, cruz é renúncia. Para os católicos, cruz é símbolo de adoração. E para muitas pessoas é símbolo de muitas coisas. Eu me lembro de um homem chamado A.W. Tozer, que foi um dos maiores cristãos do passado. Ele, uma vez pregando uma palavra, disse assim: que um cristão mais velho foi indagado por um cristão mais novo. E ele perguntou assim ao cristão mais novo: o que significa estar crucificado? E o cristão mais velho, obrigado, irmão. O cristão mais velho disse assim: estar crucificado significa 3 coisas. Em primeiro lugar, estar crucificado, você só pode olhar para uma direção. Quando Cristo estava crucificado na cruz, ele só podia olhar para cima. Ele só podia olhar para o Pai. E aí onde ele fala em mistério, Eli, lama sabachthani, que na tradução, que quem traduzia eram homens que tinham o dom de tradução do Espírito Santo, porque os hebreus não pensavam que ele estava falando de Elias, e os gregos não sabiam do que ele estava falando, mas Jesus estava recitando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste?
Então quem está crucificado de verdade só pode olhar para Deus. Qual é a consequência de quem olha para Deus? Lê o Salmo 34, verso 5. Olharam para ele, para Jesus, e os seus rostos foram iluminados, e não ficarão confundidos. Muitas pessoas não olham para Deus, olham para a religião. Eu tenho uma igreja bonita, uma igreja culta, uma igreja poderosa. É assim. Muitas pessoas não olham para o Deus da igreja. Muitas pessoas estão olhando para credenciais. Muitas pessoas estão olhando para curso teológico, anel teológico. Muitas pessoas estão olhando para os poderes humanos. Mas devemos olhar para Deus, para que assim possamos vencer. Ele é o nosso alvo. Segunda coisa que esse cristão pregou é que quem está numa cruz não pode olhar para trás. Porque se você olha para trás, você vê o quê? A cruz. Você vê a morte. Mas muitas pessoas que se dizem cristãs ainda olham para trás e veem oportunidades. Eu preguei na minha antepenúltima mensagem, que essa mensagem é a mensagem 7 do meu DVD. Que Deus me disse o seguinte: olha, você pode esquecer de ser ator de filmes que você quer, você tem isso dentro de você. Eu saía de Viana e ia para Fafi estudar teatro. Eu amava isso, assistir filmes, analisava a retórica do ator, eu olhava a forma como ele falava e eu queria ser ator. Eu me inspirava em atores. E Deus disse: isso não é para você. E não adianta você tentar. Tanto é que todos que começaram comigo no teatro, alguns, meus queridos, já fizeram peças. E eu nunca pude aparecer numa peça, porque Deus queria que eu aparecesse como pastor e como pregador do evangelho. Então, meus queridos, terceira coisa, que a cruz representa, segundo a visão de todos, é que você não tem projetos próprios. Há pessoas que pensam assim: eu vou me vingar de fulano. Ele destruiu minha vida no passado, não foi? Pois eu conheço todos os podres dele. E eu vou acabar com ele e depois eu vou matar essa pessoa. É assim o coração de quem não tem Deus, ele tem projetos próprios. Muitas pessoas eles falam: eu vou sair da igreja, ficar um tempo e depois eu volto. Meu querido, se você serve a Deus, os seus projetos, os seus sonhos, eles têm que estar dentro da casa de Deus. Se você é um cooperador, você tem que já se ver como pastor, o tempo da chamada que Deus te chamou. Você não pode se ver como ator do mundo, como cantor secular. Nós temos um irmão que tocou com você ontem, você sabe quem é, o irmão Fabrício. O Deus já tocou no coração dele: por que você não toca para uma música para o mundo? E ele é um louvorista da casa de Deus. Ele começou a olhar o financeiro, mas Deus disse: a promessa que eu tenho na sua vida é maior. Eu faço como Elvis Presley, que deixou de ser um levita na casa de Deus para ser o rei do rock e morrer de uma forma vergonhosa. Não abandona as coisas de Deus para poder servir o mundo, porque servir o mundo diretamente é servir o diabo. Por isso que a Bíblia fala no capítulo 5 da primeira epístola de São João, verso 19, João doutrinando a igreja acima do mundo, já do maligno. O mundo está no poder do diabo. Experimenta assistir a novela da Globo. Você vai ver defesa ao homossexualismo, você vai ver defesa ao espiritismo, à idolatria, à mentira, não é verdade? E outra coisa, atacando os crentes. Você não vê uma novela que expõe um crente se ele não for fofoqueiro, fanático ou malandro. A igreja, na mente dos criadores da Globo, é um circo cheio de palhaços. Eles põem nós como palhaços ou fanáticos. É verdade? Eu não posso acreditar que alguém que tem o Espírito Santo possa sentar numa TV e ver tanta coisa errada. Agora vamos para a palavra. Paulo estava preso. Quando ele escreve Epístola aos Efésios, essa é uma das cartas cativeiro, uma das cartas prisão. Paulo está preso, mas o coração transbordante da glória de Deus. Por que ele estava preso? Porque ele era fariseu? Não. Porque ele era romano? Não. Porque Paulo era cristão. E naquela época ser cristão não era como hoje, onde se abre igrejas e se pode ficar endinheirado. O irmão falou sobre o comércio da igreja. Muitos ficam endinheirados mesmo. Eu ouvi um pastor americano falando na internet: olha, irmãos, eu não vim aqui atrás do dinheiro de vocês, eu vim adorar a Deus, que dinheiro eu já tenho. E muitos ficam ricos mesmo. Então, meus queridos, Paulo estava preso por amor ao Evangelho. Ele escreve os irmãos de Éfeso, a maior igreja que ele viu lá no seu tempo, a igreja poderosa. E ele disse assim: meus irmãos, Cristo, ele morreu na cruz para reconciliar nós com Deus.
matando na cruz a inimizade. Para que Cristo já precisava ter um corpo de carne e osso. Para fazer isso, Cristo tinha que sentir a dor que você sente. Quem Cristo sentiu a dor da tristeza? Fico pensando que hoje no Natal, muitas pessoas às vezes não te ligam para te desejar um Feliz Natal, você fica ofendido. Mas Jesus foi traído pelos seus discípulos. E aqueles que comiam com ele no pão, ou comiam pão com ele junto na Santa Ceia, negaram a ele, venderam ele, negaram ele 3 vezes. Fingiram que não conheciam mais Jesus. Tudo isso para cumprimento de Zacarias 13, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. É a dor da cruz. Cristo, antes de chegar até a cruz, ele estava no jardim de Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Cristo estava sofrendo a angústia de saber que seria exposto à desgraça pública. E será que nós estamos dispostos a isso? Tem crente que ele pega essa Bíblia aqui, aí ele está bebendo ali, em algum lugar ele é piadista, ele é mentiroso, ele fala, melhor esconder isso, colocar dentro da mochila. Aí ele fala, rapaz, tudo bom, ele é a pessoa que ele é normalmente. Quando ele sai dali, ele já pega a Bíblia, aqui dá a paz do Senhor, irmãos. É o crente vira casaca, não carrega a cruz e não terá galardão. Paulo escreve em 1 Timóteo 2, e o versículo 3, ninguém recebe coroa se não militar legitimamente. Se você nega Jesus diante das pessoas, como é que você acha que Deus vai te reconhecer como cristão? Se você é luz na igreja e na rua, você é treva. Se você que dá glória a Deus e lá você grita gol, se dentro da igreja você bendiz as pessoas, glorifica a Deus, lá fora você fala mal dos outros, não está levando a cruz. Cruz, de acordo com o dicionário, difusão cultural do livro na página 176, ele aplica uma palavra assim, é fazer ser crucificado. Que é isso? É você se matar. Eu me matar? Isso é bíblico? É. Aos Colossenses 3,5, Paulo fala assim, fazer morrer a vossa natureza. Fala mal dos outros? Cala-te boca. Morde a língua. Você tem aquela natureza perversa voltada para o adultério? Controle suas roupas. Seja santificada. Seja santificado. Seus olhos são adúlteros. Controle. Os meus olhos no passado eles tinham ódio das pessoas. De muitas pessoas. E eu ia me vingar de muitas. E Deus entrou no momento certo. A pessoa que me ganhou para Jesus foi minha mãe e um jovem chamado Jonas. Eu já estava com muita coisa ruim premeditada. E hoje ou eu estaria morto ou estaria na cadeia. Eu não tinha medo da morte. O irmão perguntou uma coisa aqui. Eu não tinha, não. E se ele apontasse uma arma para mim, eu ia dizer, pode atirar. E no passado eu quebraria o braço dele e o pescoço dele se ele não me matasse. Então nós como cristãos, meus irmãos, hoje, não podemos esquecer da cruz. Esquecer que Deus está conosco. O irmão falou uma coisa interessante ali. Eu gostaria de colocar como primeiro ponto da gente observar que cruz é renúncia. Cristo fala em São Lucas 9:23. Qualquer um que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz. Siga-me a cada dia. Não é hoje você ser crente e amanhã você não ser mais crente. Eu conheci gente que fazia campanha, no dia da campanha ele se consagrava. No dia posterior ele já era um crente morto, frio, mundano. E não pode ser assim. Cruz é renúncia. E se você toma ela sobre si, você toma, de certa forma, meus queridos, o vitupério de Cristo. Pessoas olham para você, não quer chegar perto de você, vai falar, você é um fanático. Se você está perto dela, a irmã Edna está ali, uma benção. Pessoa que tem testemunho bom entre os seguranças, né? É uma pessoa abençoada. Infelizmente, irmãos, temos que conviver no meio de pessoas tão difíceis de viver. Não vou falar mal, porque isso é trabalho do diabo. Mas não é fácil trabalhar como trabalhamos, perder noite de sonhos e ainda as pessoas não quererem pagar a gente, né? Segundo lugar, cruz, meus irmãos, é salvação. Nós vemos que Cristo, na cruz, ele foi pregado, ele sofreu hemorragias, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, 72 espinhos. Ele apanhou muito na frente e atrás, 312 golpes. Cristo, na verdade, ele não carregou uma cruz, ele carregou, na verdade, um madeiro. E lá no Calvário, eles colocaram ele de costas e pregaram ele. Ele sofreu tudo isso por amor a você. Tudo isso para ver você salvo. Tudo para não ver o diabo arrebatar sua alma para o inferno. Porque Deus tinha determinado leis do passado. E o homem não pôde guardar.
em Cristo veio na forma humana, cumpriu toda a lei, e hoje você é salvo em nome de Jesus. Aos Romanos 5, versículo 8, Paulo escreve assim, eu gosto muito de pregar sobre Paulo. Se é pecado, eu não sei, mas eu sou fã de Paulo, eu gosto muito do trabalho dele. Acredito que o irmão Tiago também deve gostar muito do apóstolo Paulo. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora seremos salvos por Ele da ira. O mundo, se hoje ele come, se hoje ele bebe, se hoje ele dorme bem, se ele tem prosperidade, é porque a igreja está aqui. Quando a igreja sair, as desgraças e as pragas de Deus haverão de destruir esse mundo. Meus irmãos, a coisa é séria. A igreja é o sal que tempera esse lugar. Tira o sal da carne para você ver o que ela fica. Fica uma coisa horrível. Tira o açúcar do café. O café fica uma coisa horrível. E quando a igreja for embora, o mundo vai virar o caos. E o diabo fala, a igreja não está? Eu vou abraçar o mundo. E virão destruições, tsunamis. E a terra vai ficar indefesa e exposta à destruição. A ira de Deus cairá nesse mundo para aqueles que não querem se entregar a Cristo. Em terceiro lugar, o que é a cruz? A cruz é perseguição. Uma vez eu ouvi um pastor Donoso Prado falando assim, Senhor, não tira a luta da minha vida. Qual é o crente que não é perseguido? Você, por ser cristão, você é chamado de bobo, de otário. Para devolver esse dinheiro que você achou, você é bobo, menino. Guarda esse dinheiro para você. Sim, meus queridos, hoje em dia o que impera no mundo é a malandragem, a mentira, a perversidade. E Paulo escreve no capítulo 3, o versículo de número 12, 2 Timóteo. Qualquer um que quiser seguir após Cristo, padecerá perseguições. Olha o peso da cruz. Paulo escreve a Timóteo, e ele fala como um pastor que é um pai. Ele olha para ele e fala assim, sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. No verso 22, ele diz assim, olha, Timóteo, foge, pois, o desejo da tua mocidade. Fico vendo essa jovem aqui, você é casada, moça? Não. Uma moça nova, jovem, pessoa de boa aparência. O mundo está aí oferecendo funk, oferecendo forró, oferecendo pagode, prostituição, vícios e destruição. E ela, no entanto, está aqui, essa moça aqui também, não é? Uma pessoa jovem ainda, quase que adolescente, pela aparência que a gente vê. Então o que acontece? A irmã ali também, aquela irmã, esqueci o seu nome, a irmã Keilane, falou que desde 16 anos é cristã. Amém? Então, meus queridos, nós vimos que cruz é perseguição. Já pensou quantas vezes o seu coração não foi magoado por juntar muita gente num lugarzinho só e você fica ali. E as pessoas estão te vendo e estão fazendo o que não estão te vendo. Eu me lembro da esposa do missionário Josué Irion. Ele disse que a esposa dele é cubana e ela nunca quis levar o lenço comunista na cabeça. Sabe o que acontecia? As pessoas cuspiam em cima dela. Tinha uma irmã que nós colocamos na Luminares Mil, que ela, por não querer ser nazista no regime de Hitler, eles mataram ela na porta da igreja. É o peso da cruz. Analise essas pessoas e veja se você passa por um décimo deles. No ano de 2009, irmão Tiago, o irmão que entra na internet, tem uma matéria, foi logo quando a gente fundou a Luminares Mil, que 200 pastores estavam para morrer na mão dos ativistas hindus. Eles diziam, não queremos Jesus, ou você vai embora ou nós vamos te matar. Olha o peso da cruz nas costas de quem está lá fora, na costa do Marfim, eles tocam fogo nos crentes. Se você for ver os crentes que viveram na época do regime soviético, eles não têm unhas, não têm olhos, alguns não têm orelhas, alguns perderam braços. E eu e você vamos pregar o que para ele? Como servir Jesus? Cruz é perseguição. Você é por falar a verdade. Muitas vezes eu estava numa empresa, você bate meu cartão aí porque eu estou precisando sair. Eu falei, não, senhor, você vai perder comigo. Ele falou, eu perco com você e ganho com Deus. Se mandar embora da empresa não tem problema. Nós não podemos vender a salvação. Não podemos. Outra vez aparecia segurança do dobro. Se ela faltar a campanha, não. Mas imagina que é um bom exemplo. Uma certa pessoa por aí andou falando coisa para ela. Pessoa amante do dinheiro, tem pessoas que o Deus dele é mamão, é o dinheiro.
E dinheiro não é tudo, porque você ganha dinheiro e o dinheiro vai embora. Vem enfermidade e leva. Vem uma conta para pagar, ladrão te rouba. Não priorize coisas terrenas, priorize Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. A cruz, em quarto lugar, é morte. Falei aqui, renúncia? Sim. Muitas pessoas denunciam, mas ainda não morreram. É igual bandido. Eu não vou roubar hoje não, mas eu roubo. Tem problema? Então Paulo escreve capítulo 3 de aos Colossenses. Ele fala assim: mas vós, amados irmãos meus, que tendes tão grandes promessas, olhai para as coisas que estão de cima. Tu perdas. Olhar para as coisas que estão de cima, e não para as coisas que estão da terra. Ele ainda fala assim: fazei morrer a vossa natureza. Ele diz assim no versículo 10. Ele diz assim no versículo 10: não mintais uns aos outros, mas vos revistais de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, mate a fornicação na sua vida, mate a cobiça, mate a mentira. Não dê lugar ao diabo. Não se lembre de você no passado como uma pessoa má e perversa. Procure se arrepender. Procure olhar para frente. Quando eu fiz um seminário de cura interior, Satanás se manifestou em mim e disse: ele é meu. Quando eu ainda era um cooperador da igreja, o irmão expulsou o diabo. O irmão disse: irmão, fecha as portas, não deixe o diabo entrar na sua vida. Não lembre do seu passado. Fico pensando que é um videogame chamado Nosferatu, e é um demônio na vida real. Ele fica fazendo você lembrar do seu passado, para que você se aborreça. E o diabo tem as portas na sua vida. Isso não é carregar cruz. Carregar cruz é esquecer, é perdoar. Eu, por exemplo, já perdoei muitas pessoas. Uma vez Deus me colocou no teste, que o irmão de uma certa igreja me roubou o dinheiro praticamente todo, e essa pessoa ficava de vez em quando na rua me enfrentando. No meu tempo ele morreria com 2 golpes, mas Deus me fez passar. E hoje ele passou por uma grande vergonha, não tem mais a casa que ele tinha, perdeu o crédito dos pais, a esposa que ele tinha ele perdeu, ele caiu no descrédito total. Deus falou: não mate o seu inimigo, ele é meu inimigo também. Esse que te persegue eu vou tratar. Glória a Deus. Cruz é morte. Paulo escreve no capítulo 3, verso 18, aos Filipenses. Ele diz assim, verso 8, ele diz assim: tem também por perda todas as coisas, pelo amor e o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Eu já perdi muitas coisas, mas eu considero esse tempo para que possa ganhar Cristo. Ele carregava a cruz. Paulo, ele é diferente de Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus morreu, ele pegou um vaso de alabastro caro, seria 1 ano de salário mínimo, caríssimo, leva lá para o corpo de Jesus. Jesus às vezes era afrontado lá no sinédrio. Nicodemos se punha a favor de Jesus, mas Nicodemos nunca quis deixar de ser fariseu. Paulo não, ele fala: eu vou perder meu sonho de ser como Caifás, eu vou perder o meu sonho de ser como Gamaliel, eu vou perder o meu sonho de sentar ali na cadeira principal do sinédrio, mas eu vou carregar a cruz e morrer para este mundo. E é o que ele fez. Pode me chamar do que quiser. Ele fala: você, rapaz, você era uma grande pessoa, era bastardo, era poderoso, muitas moças intencionavam se casar com você, Paulo, e você agora é de Jesus. Ele fala: pois eu sou de Jesus. Aí a família dele: você vai perder tudo o que nós temos, tá bom? E outra coisa, você pode ir embora, você não vai ter dinheiro para nem dar milho para porco, você não vai ter nada, você vai ter que viver fazendo tenda. Ele diz: não tem problema, eu nego o salário do sinédrio, eu nego a vocês, mas Jesus não. Nós só somos cristãos quando Jesus é em primeiro lugar na nossa vida. Quando ele não é, você é um crente qualquer. O irmão falou sobre o diabo aqui. O diabo usa muitos instrumentos para te tirar da presença de Deus. Perto da minha casa mora uma moça espetaculosa, loira, bonita, sempre gostei de moças loiras. Ela passa quase nua perto de mim, todo dia. Eu falei: pode ir, vai com Deus, minha filha. Aqui você não derruba. Ela passa, olha, desce o morro. Porque em outros tempos eu iria, mas eu estou vencendo em nome de Jesus. Se meus filhos no início do meu ministério, carregando a cruz, eu era perseguido por crentes.
Eles falavam mal de mim, dizendo que eu nunca seria cristão. O diabo botou a filha de um pastor lá da minha igreja, lá no meu bairro, ligado ao nosso ministério também. Essa moça não era cristã, era possuída pelo espírito que eles chamam de pombagira. Ela me perseguia, as pessoas achavam que eu tinha um caso com essa moça. Enfim, meus queridos, você como cristão, você às vezes é mal visto pela comunidade, mas você vai vencer em nome de Jesus. Em quinto lugar, o que é cruz? Cruz é reconciliação. Pensa bem que existe um abismo enorme entre você e Deus. Nós lembramos de São Lucas 16. Você lembra, por exemplo, daquele homem que estava no seio de Abraão e o outro que estava aqui no inferno em tormentos. Da mesma forma, era nós, estávamos em tormentos, vivendo uma natureza perversa, pecaminosa. Tem gente aqui que eu creio que quando lembra da sua natureza passada tem nojo, não? Porque mentia, porque enganava as pessoas, porque ele olhava no espelho e dizia: eu traio minha esposa, que amor eu tenho com a minha mulher. E quando Jesus entrou na sua vida, ele trouxe reconciliação com Deus, acendeu a sua lâmpada, e agora o seu patrão diz: poxa, esse aí é um exemplo para a sociedade. Ele não mente, não rouba, não anda no meio de ímpio, vive uma vida sincera. Você vê que tantas moças bonitas aqui, a gente nunca vê com uma piadinha. É assim que brilha a sua luz, meu irmão, quando você carrega a cruz sobre os seus ombros. Aí as pessoas não te veem como servo de Deus. Quando tem uma briga ali, você pede: oh, calma. Olha o que diz São Mateus 5. Diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, desse nome, que eles serão chamados filhos de Deus. Mas eu já vi uma pessoa onde eu trabalhava, que ele, ao invés